Boa tarde a todos, bem-vindos ao programa Conexão Contábil. Entre contadores, nós costumamos dizer que o mundo parou, mas os escritórios de contabilidade continuaram funcionando. Isso acontece porque, mesmo com a crise, mesmo com toda essa questão da quarentena devido ao Covid-19, a pandemia do novo coronavírus, as empresas não podem parar e os escritórios de contabilidade precisam estar prontos para dar suporte a essas empresas. Então, mesmo na crise, os escritórios de contabilidade ainda são o grande suporte, são os médicos das empresas que vão fazer com que você consiga superar esse período difícil, essa doença, e possa fazer com que a sua empresa fique saudável novamente. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Algumas formas de como o seu contador pode ajudar a sua empresa nesse período de crise e como você pode fazer para enfrentar esses desafios econômicos com a ajuda da contabilidade e do seu contador. Meu nome é André Charoni, eu sou contador e professor universitário com mais de 10 anos de experiência. Está começando agora o Conexão Contábil. A crise não é nenhuma novidade para o brasileiro. Durante muitos anos nós sofremos com a crise econômica e quando nós estávamos começando realmente a nos reerguer, a nossa economia começava a ter sinais de melhora, ocorreu essa crise com a pandemia do novo coronavírus, com o Covid-19 e acabou pegando todos de cheio. Mas isso não é recente. Se nós formos analisar historicamente, a crise econômica que afetou o Brasil e que está afetando agora ainda mais com essa questão da pandemia, se iniciou com a crise econômica de 2008, crise mundial. Então os países desenvolvidos acabaram entrando em crise, isso fez com que eles importassem menos commodities e como o Brasil é um país que depende muito das exportações desse tipo de produto, acabou fazendo com que as empresas brasileiras sofressem grandemente o impacto dessa crise de 2008. No entanto, na época, o governo tentou mascarar essa crise fazendo programas de aceleração de crescimento, que são os PACs, né? Teve PAC 1, PAC 2. Esse programa de aceleração de crescimento fez com que o governo injetasse muito dinheiro na economia, fizesse muitas obras, com as obras vinham construções civis grandes, que traziam muitos empregos e dava a impressão de que o país estava passando por aquela crise sem sofrer grandes impactos. Mas isso acontecia porque o governo injetava muito dinheiro na economia. Isso acabou fazendo com que, em longo prazo, o endividamento público aumentasse muito. Então o orçamento passou a ser deficitário, né? Com o orçamento deficitário o governo não conseguia equilibrar suas contas, isso fez com que os investidores, principalmente investidores estrangeiros, não tivessem confiança mais para investir no nosso país. Isso ocasionou então a crise que se iniciou realmente aqui no Brasil a partir de 2015. O governo, então, recentemente começou a fazer alguns ajustes fiscais para fazer com que o governo ficasse, não só o governo, mas com que o Brasil ficasse mais bem visto no exterior, com que os investidores voltassem a investir em nosso país. Isso até deu certo, começou a ocasionar alguns impactos positivos na economia, a nossa economia começou a crescer novamente, ainda que a passos muito lentos, e aos poucos os investidores internacionais e nacionais e locais começaram a ter uma maior credibilidade em relação ao nosso país e os investimentos começaram a voltar para as terras tupiniquins. No entanto, quando nós estávamos finalmente começando a nos reerguer, chegou então essa crise do coronavírus. Então é como se o doente tivesse acabado de sair do hospital e logo na saída do hospital ele fosse atropelado por um caminhão e tivesse que voltar novamente para a UTI. Basicamente é isso que aconteceu com a economia brasileira. Nós estávamos começando a nos reerguer novamente, nosso PIB começava a crescer, a apresentar sinais de melhora, o real estava baixando em relação ao dólar, nossa moeda estava ficando mais forte, a bolsa batia recordes consecutivos em relação ao mercado. No entanto, com a chegada dessa crise, com a chegada da pandemia, do isolamento social, da redução da demanda e, consequentemente, da venda das empresas, isso fez com que a nossa economia caísse novamente. E os impactos disso podem ser muito mais perigosos do que os impactos da última crise que nós vivemos. Principalmente se não houver uma reação sanitária, social em relação a esse vírus, as pessoas não puderem realmente voltar às ruas o mais cedo possível. É claro que ninguém quer que as pessoas entrem em risco desnecessário, no entanto, nós sabemos que se acontecer de ficarmos meses em isolamento social, a crise gerada economicamente vai ser muito pior do que a que nós vivemos nos últimos anos. Então é algo que o governo precisa tomar muito cuidado em relação ao tratamento das empresas para que você impeça as empresas de falirem, de quebrarem e possa manter a economia o mais branda possível em relação à crise que vem se aproximando devido a esse coronavírus.
E a contabilidade, nesse sentido, pode ajudar essas empresas a ter o maior suporte necessário. Muitas empresas não têm administradores, não têm advogados, mas têm o seu contador. Então, o contador é aquele profissional que pode te ajudar realmente a passar por essa crise, a ter conhecimento dos benefícios que você vai ter em relação aos programas do governo, a te apresentar soluções de como você pode minimizar os impactos dessa crise ocasionada pela pandemia do coronavírus. Então, em períodos de crise, fica muito menos espaço para que você possa ter erros, você precisa de informações de qualidade, tá? Você precisa ter um controle muito maior em relação aos seus custos, porque em períodos de crise você vende menos, vendendo menos, você tem que ter muito mais cuidado com o que você vai gastar para que você não perca todo o dinheiro da sua empresa, para que a sua empresa não perca a sua liquidez. E a contabilidade pode ser o principal fator que vai ajudar a manter a sua empresa funcionando. A contabilidade, diferente do que muitas pessoas pensam, não serve só para atender obrigações fiscais. Até porque essas obrigações fiscais elas têm sido adiadas pelo governo, né? O governo finalmente parece que botou a mão na consciência e adiou várias obrigações acessórias e até obrigações principais para pagamento a posteriori. Isso é muito importante porque as empresas precisam desse fôlego, desse gás para poder tentar sobreviver novamente. Porém, contabilidade não é só obrigação fiscal. O contador ele vai ajudar a sua empresa em vários sentidos dentro da organização e o principal deles é na prestação de informações para que você consiga administrar o seu negócio da melhor forma possível. Isso é essencial nesse período de crise. Então podemos dizer que basicamente uma empresa sem contabilidade, uma empresa sem a ajuda de um contador, é como um barco perdido no meio do oceano, sem mapa, sem bússola e sem GPS. Então você pode até navegar por um tempo, mas uma hora ou outra você vai acabar batendo e você não vai saber para onde você está indo. A contabilidade é o principal mapa que o empreendedor tem para que ele possa saber se ele está indo no caminho certo ou no caminho errado. Até quando você vai abrir uma empresa, é muito importante que você tenha a ajuda de um contador. Nós já falamos sobre isso em programas anteriores, inclusive. E eu até recomendo que você acesse o nosso canal no YouTube, tá? O link vai estar aqui embaixo, para que você possa visualizar os programas anteriores e ter mais uma noção sobre como a contabilidade é importante na abertura das empresas. Porém, eu sempre gosto de ressaltar que da grande maioria das empresas, elas procuram sempre um profissional de contabilidade para ajudar nesse processo de abertura. Então, nosso papel, em especial em empresas pequenas, é fundamental para que a gente consiga fazer com que esse empresário já inicie o seu negócio tendo conhecimento do que ele vai enfrentar aí pela frente. Segundo pesquisas do Sescom de São Paulo, mais de 70% das pessoas que estão interessadas em abrir uma empresa procuram um escritório de contabilidade. Então, nós somos os principais conselheiros desses novos empresários que tentam abrir uma empresa. Isso continua verdade por muitos anos. Então, tem muitos empresários que abrem empresa, a empresa cresce, se desenvolve, mas o contador continua sendo ali o principal aliado dele para fazer ele sair de situações, de crises ou para fazer com que ele consiga um melhor resultado na sua organização. Então, nosso papel é fundamental na orientação, realmente em guiar esses empresários na melhor forma de conduzir os seus negócios. Um dos pontos que você pode trabalhar como contador é em relação à análise econômica da empresa. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui envolvendo, enfim, conceitos, etc., porque nosso programa é voltado também para empresários e acabaria ficando um pouco chato para o pessoal que não é da área contábil. Mas a contabilidade tem esse poder de fazer com que você tenha uma análise econômica da sua organização. Basicamente, que você identifique se você tem lucro ou prejuízo. Isso é o bem básico, mas por incrível que pareça, tem muitas empresas pequenas que não sabem se estão tendo lucro ou estão tendo prejuízo, tá? Que não fazem uma DRE, uma demonstração de resultado, por exemplo. Então, com essas informações, é muito mais fácil de você tomar decisões na sua empresa e de você saber se a sua empresa está indo bem ou mal. E se ela estiver indo mal, você pode fazer os ajustes e as correções necessárias. Tá? A principal demonstração que a contabilidade usa para fazer isso é a DRE, a demonstração do resultado do exercício. Então, com essa demonstração, você consegue saber as suas receitas e os seus custos e as suas despesas. A equação básica é bem simples, tá? Se você tiver mais receitas do que custos e despesas, se as suas receitas forem maiores, você tem lucro, e se seus custos e suas despesas forem maiores, você tem prejuízo. Obviamente, toda empresa quer ter lucro. Então, matematicamente, para você ter lucro, você tem duas formas. Você pode diminuir os custos e as despesas, ou você pode aumentar a sua receita. Se eu vendo mais, a minha receita aumenta e, consequentemente, vai aumentar o meu lucro. Da mesma forma, se eu gasto menos, se eu tenho menos custos, menos despesas, meu lucro também vai ser aumentado. Mas em períodos de crise, é muito difícil você conseguir aumentar a sua receita. Porque se você está em crise, se ninguém está comprando a sua mercadoria, se as pessoas estão isoladas nas suas casas,
A tendência é que a demanda pelo seu produto reduza, reduzindo a demanda você vai vender menos também. Então, aumentar faturamento, aumentar a receita em períodos de crise é praticamente uma opção inviável. O que você pode fazer então para aumentar a sua lucratividade ou pelo menos para manter a sua lucratividade? Seria focar aqui na redução dos seus custos, tentar fazer com que você consiga enxugar ao máximo os custos e as despesas da sua empresa. Nesse sentido, inclusive, o governo vem ajudando as empresas com alguns programas que permitem você flexibilizar o seu contrato de trabalho, permitem você suspender o contrato de trabalho em alguns casos específicos, reduzindo assim os custos e os encargos da sua folha de pagamento. Sobre esse assunto, nós tivemos um programa semana passada falando sobre isso. Então, eu recomendo novamente que você acesse aqui nosso canal no YouTube, porque lá você vai ter à disposição na íntegra esse programa e pode ter um conhecimento melhor sobre como você pode reduzir os custos com sua folha de pagamento pelos novos programas instituídos através de medidas provisórias pelo governo federal. Além da análise econômica, uma análise importante na empresa também é referente à situação financeira. Então não basta apenas você dar lucro, você tem que transformar esse lucro em dinheiro. Você tem que conseguir receber esse lucro e fazer com que esse lucro reflita financeiramente na sua empresa. Essa análise financeira é importante porque, na prática, o que faz uma empresa quebrar não é necessariamente o prejuízo, mas sim a falta de dinheiro. Então, falando de forma bem simples, se a sua empresa ela vende muito a prazo, lá na DRE, lá no resultado econômico, eu vou apresentar lucro, porque eu tive uma receita muito alta, tirando meus custos e despesas, é normal que a empresa apresente lucro no final. Agora, financeiramente, se essa sua receita a prazo não conseguir ser recebida, não conseguir ser transformada em dinheiro pela empresa, em outras palavras, se os seus clientes não pagarem essa vendas a prazo que você fez, não adianta de nada você ter lucro na DRE se você não conseguir transformar esse lucro em dinheiro. Então esse controle precisa ser feito pela contabilidade também, porque, em especial em tempos de crise como o que nós estamos vivendo, é esperado que ocorra um aumento na inadimplência. E esse aumento na inadimplência pode fazer com que as empresas que vendem muito a prazo não consigam receber esses valores, e isso vai ocasionar uma crise muito grande na sua empresa. Porque se a sua empresa não tem dinheiro, isso faz com que ela entre em falência. A falência acontece quando a sua empresa não possui recursos para pagar suas obrigações. Isso acontece quando você não consegue receber o seu dinheiro que você tem de vendas a prazo, por exemplo. As principais demonstrações que a contabilidade usa para fazer essa análise é o balanço patrimonial e a DRE, e também fazemos análises por índice de liquidez e índice de endividamento. Normalmente, esses são detalhes meio técnicos, tá? Mas nós temos programas que falam especificamente sobre essas demonstrações, tanto o balanço patrimonial como a DFC. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essas demonstrações, saber como elas funcionam, como você faz para interpretar, para analisar esses demonstrativos contábeis, novamente eu recomendo que você acesse o nosso canal no YouTube, porque lá você vai encontrar esses programas na íntegra, vai poder aprender um pouco mais sobre esses demonstrativos. Bom, infelizmente esse é todo o tempo que nós temos nesse nosso primeiro bloco. Vamos fazer um breve intervalo comercial e no segundo bloco vamos falar especificamente com os contadores, dando algumas dicas de como você pode fazer para melhor assessorar os seus clientes nesse período de crise e de repente até encontrar algumas oportunidades boas para o seu escritório. Até lá! O que faz um bom escritório de contabilidade? O que define o melhor serviço? No escritório Belconta Belém Contabilidade, acreditamos na excelência da qualidade, em mais de 30 anos de experiência de mercado. E é essa experiência que fala por nós. Somos reconhecidos pela Câmara Municipal de Belém como uma das melhores empresas do ramo, pela qualidade dos serviços prestados. Entre em contato com nossa equipe pelo telefone 91 3222 1533. Agora vamos falar como que os contadores podem utilizar esse período de crise, de repente, como uma vantagem para expandir os seus negócios ou para prestar um serviço melhor para os seus clientes através de ferramentas tecnológicas. Tá? Então você pode transformar essa crise em oportunidade para o seu negócio, para o seu escritório. Vivemos atualmente no mundo 4.0. Eu gosto dessa citação aqui, que é do professor Lopes de Sá, que é um grande estudioso da contabilidade. E lá em outubro de 2004, vejam que já faz quase 16 anos que ele falou isso, mas isso continua mais atual do que nunca. Ele falou o seguinte: o futuro não tolerará profissionais apenas escriturários, informantes, porque os computadores estão suprindo essa função. Então essa parte mais burocrática, essa parte mais braçal da contabilidade, que é a escrituração em si,
que é, enfim, a elaboração de guias, etc. Isso o computador já vem substituindo o contador nesse sentido. Já falamos até sobre isso em outros programas. No entanto, a parte gerencial, a parte da consultoria da contabilidade, isso não existe máquina que substitua. Então você pode utilizar essas máquinas que estão à nossa disposição para fazer a parte burocrática, a fim de focar nessa parte mais de consultoria, realmente de consultor, de prestar informações de qualidade para os seus clientes. E nisso, os equipamentos, as máquinas são muito importantes. Nós vivemos hoje na contabilidade 4.0. Essa contabilidade 4.0 é aquela contabilidade a qual você faz com sistemas integrados na nuvem e que você consegue trabalhar de qualquer lugar que você esteja. Isso é muito importante nesse período de quarentena. Então, de repente, se você não consegue se deslocar até o seu escritório porque você está no grupo de risco ou porque foi instituída a quarentena na sua cidade, na sua localidade, boa parte do seu serviço você consegue fazer de casa, tendo um computador com acesso à internet. Hoje em dia, às vezes, você nem precisa de computador. Com seu smartphone, com seu tablet, você consegue acessar boa parte dos relatórios que você precisa. Então, essa contabilidade 4.0, esses sistemas integrados na nuvem, que estão cada vez mais disponíveis no mercado por preços cada vez mais acessíveis, fazem com que você tenha um trabalho contábil muito mais bem feito. Isso agrega serviço para o seu cliente. O cliente sabe que mesmo em períodos de quarentena, mesmo em períodos de crise econômica, financeira, sanitária, como é que nós estamos vivendo com o Covid-19, ele vai ter o amparo do seu contador se ele tiver realmente essas ferramentas tecnológicas do seu lado. Então, esse mundo conectado é muito importante para que você consiga trabalhar em home office, por exemplo, e garantir a qualidade dos seus serviços para os seus clientes. Bom, infelizmente esse é todo o tempo que nós temos no programa de hoje. Quero muito ouvir a opinião de vocês, empresários, contadores, como que vocês podem fazer, como que nós contadores podemos fazer para ajudá-los da melhor forma possível nesse período de crise. Os contadores podem contar suas experiências também para que nós possamos falar nos próximos programas. Acho que esse momento é um momento realmente de nós nos unirmos e fazer o possível para manter as empresas funcionando, para manter a economia girando, porque, como nós já falamos até em programas anteriores, nós não queremos morrer do vírus, do Covid-19, mas nós também não queremos morrer de fome. E para isso é importante que a economia continue funcionando e as empresas também sobrevivam a essa crise. Bom, vamos encerrar então o programa de hoje. Eu agradeço a atenção de todos. Lembro novamente que vocês podem acessar todos os nossos programas no nosso canal no YouTube. O link vai estar aqui embaixo. Força para todos, tá? Tomem cuidado com a saúde de vocês também. E lembre-se, contem sempre com o contador. Até a próxima semana.